Olá, mais uma parte de Juízes, e é muito legal a gente refletindo nesse livro e pensando muito a respeito de nós mesmos. Como que nós podemos aprender com todos os exemplos que nós vemos aqui, desde os exemplos que nos chamam muita atenção e nos deixam preocupados, até os que a gente pode ver e tomar pra gente como um bom exemplo, né? Tem vários aqui, mas eu tenho comentado alguns de como era o povo nesse momento, pra gente conhecer esse livro de Juízes. E a gente realmente viu bastante coisa difícil e a tônica, eu acho interessante. Capítulo 17, versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E essa é uma frase que aparece bem marcante nesse livro. A gente está acostumado até ver, porque quando a gente chega lá no capítulo 21, Juízes, versículo 25, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Lembra desde o começo. Desde o começo eles fizeram aquilo que eles achavam que era melhor e não expulsaram os povos que Deus pediu, não agiram como Deus pediu com aqueles povos que estavam na região de Canaã. Assim o povo foi sofrendo na mão de diversos povos, a gente já citou alguns deles no começo. Reflexão pra gente do sofrimento que esse povo passou por não ter feito a vontade de Deus, o que Deus pediu. E é interessante porque a vontade de Deus não era, nunca foi uma vontade egoísta, era uma vontade de ajudá-los a poder ter realmente a terra que mana leite e mel para eles, conquistada por eles, naquele sentido, claro, com a ajuda de Deus, mas conquistada por eles, para que eles vivessem bem. Mas o povo já no princípio foi falhando depois da morte de Josué e também do sumo sacerdote Finéias. Então, Deus foi levantando esses líderes, esses juízes, que a gente foi vendo homens com bastante dificuldades, alguns nem queriam, como Baraque, ah, ter esse papel. Outros também tinham bastante dificuldades, como a gente vê questão de Gideão ou Jefté também, ah, quando ele fez uma promessa que não era necessária, ou homens como Sansão também, que a gente já viu, que tinham força, eram como se fossem super-heróis, mas estavam laçados pelo pecado. Então quando a gente vê isso, ele fala que cada um fazia o que lhe parecia certo, a gente vê como as gerações aqui dos juízes viveram. Como será que seria pra gente viver numa geração como essa? Nós que queremos amar mais a Deus, crescer mais no Senhor. Será que a nossa geração tá assim, de alguma forma? Será que temos pessoas com tantas dificuldades? A gente às vezes olha para o período de alguns homens e vê bons homens, mas é uma geração com dificuldades. A gente vê a geração de Josué, parece que eles queriam, eles se esforçaram. E aí, assim, eu penso, como seria pra gente? Vamos refletir um pouquinho em alguns textos pra gente pensar o grande problema que é fazer aquilo que lhe parece mais certo. Texto muito conhecido, Jeremias, no capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? A frase é uma frase bem conhecida, né? Segue o seu coração. Olha, se você está sentindo isso, vai lá e faz. Mas Deus sempre ensinou isso, que o coração é enganoso, que ele traz dificuldades, coisas que não são verdadeiras, porque o coração é ansioso, em muitos casos, preguiçoso, inseguro e outras várias coisas que a gente poderia citar. Coração é realmente. Claro que tem pessoas que têm um bom coração, que querem fazer bem e ainda assim podem ter dificuldades. A gente vê durante o livro de Juízes homens que até queriam de alguma forma tentar ajudar a fazer, mas fizeram mal, até construíram coisas que foram depois usadas pelo povo para idolatria. E essa não era a vontade daqueles homens que criaram aquilo, mas os homens faziam isso no seu coração. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Tomar cuidado de achar, não, as coisas estão dando certo, quando na verdade não estão realmente dando certo. Parece que está dando certo pela casca, mas ali no fundamento, se não é Deus, se não é Cristo, não está dando certo. Simplesmente a nossa vida está amenizada por alguma coisa, né? Pode até ser realmente um engano de Satanás, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pode parecer que está tudo bem, porque estamos abastados, temos casa, carro, mas espiritualmente é Deus
Quem sabe Deus precisa ser o fundamento, não pode ser uma casa, um carro, que é uma coisa que está nos acalmando, um emprego, tem que ser Deus. Qual o conselho então da palavra? O que que a gente deve fazer para tomar cuidado e não cair nessa dificuldade que a geração de juízes passou? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. João capítulo 14, versículo 6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cristo é o caminho, a direção correta. Cristo é a verdade. Cristo é a vida. Puxa, mas eu amo muito a Deus, creio muito em Deus. Mas Cristo é o caminho para chegar até o Pai. Não há outro caminho. Não, mas se eu tiver tal coisa vai ser mais fácil. Não, se não, Cristo. E vai ser difícil mesmo assim. A gente pode fazer as coisas da maneira mais fácil e já não vai dar certo, né? O caminho mais largo, como a palavra sempre fala, é o caminho errôneo, mentiroso. É simplesmente Satanás anestesiando a gente, fazendo a gente acreditar que tá tudo bem. E sim, seguir a Deus não vai ser fácil. Vai ter desafios, dificuldades, mas é o que Deus espera da gente. É o caminho estreito, mas é o caminho que Deus espera da gente, que é pra gente crescer realmente, que é pra gente passar pelas dificuldades. A geração de juízes teve oportunidade, tiveram refrigério das dificuldades dos outros povos, mas infelizmente ainda continuaram na idolatria, nas dificuldades, e por isso foram sofrendo. E assim se levantava povo atrás de povo. E Deus havia falado para eles que isso aconteceria porque eles não seguiram, não obedeceram. Então foi consequência das suas dificuldades, dos seus pecados. Eu acho que é um bom exemplo para a gente tomar cuidado e refletir sempre nesse livro. O que não fazer? Não seguir o nosso coração. Não seguir o que nós achamos mais certo. Mas o que a Bíblia está dizendo para a gente, o que Jesus está nos ensinando. Amém.